No meu INSS de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, porque o Brasil lidera o ranking de país da América Latina com o maior índice de depressão entre a população, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o equivalente a 11,7 milhões de brasileiros. Esses transtornos são causados por uma série de fatores como estresse, genética, abuso de substâncias e traumas que afetam os indivíduos de várias formas, o que impacta diretamente em sua qualidade de vida, chegando até a impedi-los, temporária ou permanentemente, de exercer suas funções laborais. Olha que coisa, né? E é sobre esse assunto que a gente vai debater aqui, por isso que eu estou recebendo aqui o nosso educador previdenciário Marcelo Lima, que é educador previdenciário do INSS. Marcelo, primeiro, boa tarde, um prazer tê-lo conosco aqui. E os números nos assustam quando a gente fala dos números, parece uma coisa tão distante ou uma coisa pontual, mas é mais difícil do que a gente imagina, né? Porque, por exemplo, a gente continua querendo saber o seguinte, que a depressão, né, e outros transtornos mentais podem dar direito ao benefício, por exemplo, de incapacidade temporária também, Marcelo? Boa tarde, Wilson. Boa tarde a você, boa tarde a todos de casa. Por isso que trouxemos esse tema, né? Um tema, como você disse aqui no começo, infelizmente, quase 6% da população tem essa condição, infelizmente, por estresses ou outras situações e precisam do benefício. E, de fato, uma vez que a incapacidade seja em razão desse problema, é possível, sim, que o benefício seja concedido. Agora, é bom, interessante explicar que é primeiro preciso buscar orientação médica, né? As pessoas devem buscar orientação médica. A partir daí é que você tem a condição de ter acesso ao benefício. E outro ponto, tem que estar contribuindo com a Previdência Social. Muitas pessoas até que, infelizmente, estão passando por esse problema, buscam um benefício assistencial. Nesse caso, o BPC-Loas. Só em casos gravíssimos, onde você precise ter uma condição de afastamento por mais de 2 anos. Aí sim é possível ter acesso. Então, o mais importante é dizer que existe sim a cobertura previdenciária. Uma vez que seja diagnosticado, você pode receber o benefício. Outra coisa importante é que não só essas doenças que trouxemos hoje, infelizmente, né, nessa condição cada vez mais comum, até pelo uso, inclusive, excessivo de telas, né, pelas comparações que se fazem em razão de rede social, realmente é algo muito, muito complicado. Quem às vezes até começa a estar tendo acesso, né, a determinados jogos, e começa, enfim, são vários problemas. Agora, o mais importante é estar contribuindo. Para ter acesso ao benefício é bem simples, basta que você, enfim, faça o requerimento, né, juntando a documentação médica que indica que você está, infelizmente, incapaz para o trabalho e, a partir do ateste médico, que é a perícia médica por documentos, você tem acesso ao benefício, tá? Nesse caso, é importante explicar que, antes de pedir o benefício, é necessário que você tenha 12 meses de contribuição. Esse é um período para doenças comuns. Doenças da lista, as mais graves, aí nesse caso basta estar contribuindo. Wilson. Muito bem, Marcelo, bem explicadinho para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as perguntas dos nossos telespectadores, Marcelo. Deixa eu ver, a primeira pergunta de hoje, quem faz é a Mariana da Silva. E ela pergunta o seguinte, Marcelo, tenho depressão há mais de 5 anos. Sobrevivo enfrentando os piores momentos da minha vida. Mesmo assim, sigo trabalhando. O que faço para adquirir esse direito? Dona Mariana, primeiro sinto muito, tá? Pela senhora estar assim, mas se é possível trabalhar, o benefício não vem. Então, de fato, mesmo a senhora tendo crises depressivas e ficando afastadas, o período tem que ser superior a 15 dias, tá? Então, quando a senhora vem nessas idas e vindas nos 5 anos, é interessante buscar um tratamento, se for o caso, mais eficaz. Porém, em havendo a incapacidade para o trabalho, porque a senhora falou que, nesse caso, mesmo enfrentando a doença, ainda consegue trabalhar. Graças a Deus por isso, né? Mas, de fato, se houver um afastamento maior que 15 dias, a senhora pode sim solicitar o benefício, tá? Então, não pode ficar de benefício e trabalhando, justamente porque o benefício é justamente o momento em que a senhora não pode trabalhar, tá bom? Eu desejo melhoras para a senhora, né, e que realmente acabe de vez com esse mal e a senhora realmente só continue trabalhando, que é o mais importante. Pois é, e seja feliz e, enfim, saia dessa situação que é difícil e é mais comum do que a gente imagina, infelizmente, né, Marcelo? Vamos lá, então, vamos para a segunda e última pergunta de hoje. Deixa eu ver quem participa com a gente hoje. É a Celeste do Nascimento. Ela pergunta, Marcelo Lima, faço tratamento de ansiedade e uso medicamentos. Tenho direito ao benefício por incapacidade, Marcelo? Dona Celeste, melhoras e que bom que a senhora está se tratando, que esse é um dos grandes problemas. Tem pessoas que acham que isso não é problema, né? E, de fato, precisam ter acesso a isso. No caso da senhora, como a senhora está tomando medicação, provavelmente continua a ter acesso ao trabalho, então não há benefício nesse sentido, tá? Só se houver a incapacidade para a atividade que a senhora faz. O fato de tomar um ansiolítico, algo desse tipo, lhe ajuda, na verdade, a ter a condição de
trabalhar, de produzir, né? E se isso acontecer, não há benefício. Só superior a 15 dias. Pode ser também pelo telefone 135, né? Quando eu venho aqui, as pessoas, Marcelo, só existe o aplicativo? Não, o aplicativo existe para as pessoas que não têm, de fato, né, uma condição ou melhor, que tem condição de usar. Os que não têm, vão usar o telefone 135, de 7 da manhã às 22 horas de segunda a sábado. Só que fazendo pelo 35, vai marcar o dia de levar a documentação a alguma agência, tá? Nesse caso, fazendo direto no aplicativo, você já pode fotografar ali os documentos e já juntar. O prazo de 15 até 45 dias para a resposta. Ah, Marcelo, demora mais, eu estou há 1 mês, há 2, há 3. Gente, é caso a caso. Tem situações em que você, por exemplo, não juntou a data do último dia trabalhado, que é a DUT. Então, a exigência demora 30 mais 30. São várias situações, tá? Mas o mais importante é acompanhar o seu requerimento para que nada falte. E no mais, claro, voltar ao trabalho, que é o mais importante, né? Lembre-se que é um benefício por incapacidade temporária. É o momento em que você fica melhor e volta para o trabalho, que essa é a missão, né, Wilson? E é muito importante. Já sabe, para evitar golpes, não está clicando em lugar nenhum, não dá entrada por WhatsApp, rede social, sempre. Ou telefone 135 ou aplicativo Meu INSS. Esses são os caminhos. Fora isso, pode fugir que é golpe. Perfeito, Marcelo, excelente seu recado. Deixa eu agradecer a Wilson, você mais uma vez, uma boa tarde para você, uma boa semana e mais uma vez obrigado pela sua disponibilidade, pelas suas informações. Marcelo, até a próxima. Tchau, tchau. Marcelo Lima, educador previdenciário, com essa prestação de serviço pura aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, aqui no nosso Meu INSS, no Fenômeno Fica Alerta. Obrigado, Marcelão, sucesso para você, garoto.